Fala pessoal! Bom, hoje a gente vai mergulhar direto num problema que é, sem exagero, uma das maiores dores de cabeça na produção gráfica. Arquivos PDF que chegam totalmente inconsistentes. Sabe como é, né? O arquivo sai do padrão e o caos se instala muito antes de pensar em mandar para a impressora. A ideia desta nossa análise hoje é ver como resolver isso de um jeito inteligente e, o mais importante, totalmente automatizado, deixando o trabalho braçal no passado. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Quanto tempo útil de produção a gente perde tentando arrumar PDF na mão? Quem está na linha de frente sabe bem. O fluxo padrão costuma ser abrir a ferramenta Organizar Páginas lá no Adobe Acrobat Pro e ficar usando a opção Crop Pages para tentar redimensionar as páginas. É aquele desespero de tentar uniformizar as margens e os tamanhos do documento inteiro, uma página de cada vez. Gente, isso é um trabalho exaustivo, super repetitivo, que consome horas preciosas da equipe e ainda por cima abre uma margem gigantesca para erro humano. É exatamente para curar essa dor que a gente vai dar uma olhada nas soluções do Manual de Ações do Infoco SpeedStop Pro 25. O grande truque aqui são as famosas Action Lists, ou listas de ações. Pensa nelas como verdadeiros assistentes robóticos trabalhando incansavelmente nos bastidores. Essa tecnologia foi criada justamente para assumir o controle e dominar aquelas tarefas mais maçantes da pré-impressão de uma vez por todas. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela automatização com listas de ações, depois pelo dimensionamento e centralização de conteúdo, controle de corte e apara, e fechar com a padronização de documentos inteiros. Bom, começando pela parte 1, automatizando com listas de ações. Basicamente, o nosso livro de receitas para a pré-impressão de PDFs. O que é realmente genial nesse fluxo de trabalho é a simplicidade. São só 4 passos para automatizar correções que na mão seriam super complexas. Primeiro, a gente cria ou edita uma lógica dentro da lista. Segundo, bota o sistema para rodar. Terceiro, confere os resultados. E por último, faz pequenos ajustes manuais para corrigir algum problema pontual que tenha sobrado. É um ciclo muito claro que pega todo aquele caos inicial e transforma num processo que dá para repetir de olhos fechados. Avançando para a parte 2, dimensionamento e centralização de conteúdo. Aqui é onde a gente ganha controle de precisão sobre cada elemento da página. Olha, tem uma limitação de sistema bem chata que muita gente esbarra no dia a dia. O Adobe Acrobat tem um limite rígido de exibição de 200 por 200 polegadas. Não passa disso. E o bacana dos comandos do Pitstop é que eles navegam contornando exatamente essa barreira na hora de redimensionar os arquivos. Ou seja, garantir que tudo fique dentro desse limite para que o arquivo possa ser aberto sem dar aquele erro fatal na tela. E para ter aquele domínio absoluto sobre o tamanho final da impressão, o recurso de alterar o fator de escala oferece 3 caminhos diferentes. A gente pode deixar o sistema definir o valor ideal no automático, deixando ele fazer toda a matemática sozinho, ou dá para cravar a escala num valor exato que a gente precise, ou até mesmo pegar a escala atual e multiplicar por um valor escolhido. É literalmente o controle da dimensão da arte voltando para as nossas mãos. Na prática, isso significa pegar o conteúdo, encolher e ancorar num canto específico ou bem no centro, sempre usando as caixas da página como referência geométrica. Sabe quando bate aquela necessidade de reduzir uma arte e cravar ela lá no canto superior direito sem alterar a largura da folha de papel em si? É exatamente isso que acontece e de um jeito super fluido. E não é só jogar para os cantos, não. A ação de centralizar o conteúdo é um verdadeiro salva-vidas quando os arquivos chegam totalmente tortos e desalinhados da agência. Dá para centralizar a arte no eixo horizontal, no vertical ou nos dois ao mesmo tempo, pegando qualquer caixa do PDF como base. Sabe aquela sofrência de ficar arrastando guia e objeto manualmente? Esquece! Agora é só rodar um comando e pronto. Alinhamento perfeito. Entrando agora na parte 3, controle de corte e apare. É a hora de definir o quadro visível do nosso trabalho. Para a gente se situar, a crop box, ou caixa de corte, é um conceito absolutamente vital. Ela é aquela moldura inicial que os nossos olhos veem quando o PDF abre na tela do computador. E olha a diferença de produtividade. Enquanto fazer esse ajuste no Acrobat usando a ferramenta Organizar Páginas exige uma paciência gigante para não errar a mão, a automação faz isso instantaneamente. Ah, e um detalhe bem curioso, se a gente remover essa caixa de corte pela automação, a arte não some de jeito nenhum. O PDF só passa a mostrar a imagem no tamanho máximo, revelando tudo que estava escondido nos bastidores. E o negócio fica ainda mais robusto com a alteração do formato de página.
A gente consegue forçar a área a grudar em múltiplos exatos de colunas ou linhas. Para quem lida com o layout fluido de um jornal, encaixar nas colunas é simplesmente perfeito. E os múltiplos de linhas salvam a vida na hora de manter o conteúdo de uma revista 100% alinhado com a grade editorial. É a pura matemática garantindo um layout impecável. Agora, quer ver um truque de mágica para um erro super comum? Imagina que chegou aquele PDF que perdeu todas as configurações digitais de corte, mas as marquinhas visuais tradicionais de impressão ainda estão lá desenhadas. A automação tem a inteligência de ler essas marcas que vieram lá do Illustrator ou do InDesign. Usando puramente esses pequenos tracinhos como guia, o sistema vai lá e reconstrói perfeitamente todas as áreas digitais, como a caixa de apara e a de sangria. É sensacional! E a nossa última parada, a parte 4, padronização de documentos inteiros. Esse é o segredo para criar uniformidade, para rodar a tiragem na máquina sem sustos. Fazer aquela faxina no arquivo também entra no piloto automático. O sistema faz uma varredura para arrancar as páginas vazias fora. Mas, e aqui entra a genialidade, o software sabe muito bem a diferença entre uma página totalmente em branco e uma página que tecnicamente não tem conteúdo, mas tem marcas de registro de impressão perdidas lá nos cantos, fora da área de corte. Ele joga fora o que é inútil com total segurança, mas preserva a informação que a impressora realmente precisa. E quando o assunto é uniformizar a escala, bom, esse é o grande trunfo. Todo mundo sabe que um PDF com tamanhos misturados é a receita certa para travar o RIP da impressora, certo? Mas usando a ação de definir o tamanho com base na maior página existente no arquivo, a harmonia volta. A regra pega a maior medida e aumenta todas as outras folhas menores automaticamente para acompanhar. Fim das dores de cabeça e dos travamentos no meio da madrugada. E para fechar este nosso mergulho no material, fica uma provocação. Quando a gente transfere toda essa engenharia chata, os cálculos de margem e o trabalho repetitivo para as listas de ações automáticas, a gente ganha de volta um volume absurdo de horas de produção. Dominar esses recursos não é só sobre saber mexer no software, é sobre gestão inteligente de tempo. Então a pergunta que não quer calar é: onde é que todo esse tempo livre vai ser investido daqui para frente para realmente inovar e agregar valor na produção gráfica? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e até a próxima.